Irmãos e irmãs, hoje celebramos a liturgia do 7º domingo do tempo comum. Na primeira leitura, no livro do Levítico, um dos 5 livros do Pentateuco, os 5 livros da Torá, o livro do Levítico, ele foi escrito uma parte para falar sobre as leis de como prestar culto a Deus e também as leis para você viver em sociedade. Esse trecho aqui que nós lemos hoje, ele fala sobre como viver em sociedade. E o Senhor chama Moisés e pede ele para reunir as comunidades, os filhos de Israel, e dizer para eles: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O que é santidade? Eu sou santo? Vocês aqui são santos? A nossa comunidade reunida é santa? O que é santidade? O que é buscar viver em santidade? A santidade, uma das partes para a gente tentar compreender, é ter comunhão com Deus. Como que a gente tem comunhão com Deus? Rezando, meditando a palavra, adorando a Deus, participando da missa. Quando não tem missa, participa da celebração da palavra. Tudo isso é uma forma de você estar em comunhão com Deus. Quando você reza a Deus, você está entrando em comunhão com Ele. Essa é a primeira parte. Essa é uma forma da gente buscar a santidade. O que não é santidade? O que não é santidade? É quando a pessoa começa a achar que está tendo uma busca, tendo uma comunhão com Deus, e aí ela começa a se afastar das outras pessoas. Porque se ela andar com determinadas pessoas, ela vai estar em pecado. Às vezes ela distancia até da família dela. Não vou na festa da casa da minha tia não, porque não gosto de fulano está em pecado. Eu não vou conversar com o pessoal da praça, porque o pessoal da praça está em pecado. E aí a pessoa começa a ver pecado em tudo, começa a colocar um monte de coisas na cabeça delas, que não é pecado, mas que ela começa a ver tudo, que as pessoas todas são pecadoras, de menos ela, que está em comunhão com Deus. Começa a implicar com a sua roupa, começa a implicar com o seu brinco na orelha, começa a implicar com aquilo, e fica te repreendendo de várias coisas que nem sempre são pecado. E aí a pessoa, em vez de ser santa, ela está apenas separada dos outros. Os fariseus eram assim. Eles se achavam tão puros, que não gostavam de almoçar, ter uma refeição com os cobradores de impostos. Não gostavam de estar em determinado lugar, porque se achavam impuros. E tinham vários rituais para se manterem puros. E aí a gente lembra de Jesus, o homem mais puro que pisou nessa terra, santo, andava com prostitutas, andava com pessoas de má fama. Os discípulos de Jesus não eram pessoas que a sociedade gostava, não. E Jesus estava lá no meio deles, convivendo com eles, caminhando com eles. Convivia mais com essas pessoas do que as próprias pessoas que viviam dentro do templo. Saduceus, fariseus, sumos sacerdotes, escribas, as pessoas que estavam lá no templo, Jesus, ficava distante, mas convivia com essas pessoas.
Isso é santidade, ter comunhão com Deus, e a outra parte, ter comunhão com as pessoas. Ninguém vai ser santo apenas olhando para o céu. Ninguém. Lembram quando Jesus, na festa da Ascensão, em que Jesus sobe aos céus, e os discípulos estão lá com a cabeça para cima, vendo Jesus subindo, subindo, e aí aparecem 2 homens de branco e falam: gente, o que vocês estão fazendo olhando para cima? Olhem para frente, olha para o seu irmão, olha para outra pessoa, tem tanta coisa precisando fazer aqui, vocês estão apenas buscando o céu, ignorando todas as outras pessoas. Então, buscar a santidade é ter comunhão com Deus e ter comunhão com as pessoas. O que adianta eu confessar a Deus os meus pecados diante de um sacerdote, que se deve fazer, mas buscar uma comunhão com Deus, mas eu continuo em desavença com o meu irmão? A minha confissão é completa? É perfeita? O que adianta eu buscar a minha reconciliação com Deus, se eu não busco me reconciliar com meu irmão? A minha confissão está sendo sincera? Não é? E aí, o autor do livro fala o seguinte: não tenhas no coração ódio contra teu irmão. Não tenha raiva do seu irmão. E aí ele continua: não procures vingança, nem guardes rancor dos teus compatriotas. A lei naquele tempo, ela valia para o povo judeu. Quem não era judeu não fazia parte do povo escolhido por Deus. Era um povo separado, era um povo distante. Então, essa lei valia apenas para as pessoas que eram de Israel, os judeus. Não era para todo o povo, porque nem todos os povos eram escolhidos de Deus. E aí no Evangelho, Jesus reinterpreta essa lei, e aí ele fala o seguinte: amai sem limites, ame sem limites. Não apenas o seu povo, não apenas as pessoas próximas de vocês, porque quando fala amor ao próximo, leva, assim como o povo judeu interpretou que somente eles, entre eles, que eles deveriam se amar, a mesma coisa é hoje em dia. Às vezes a gente interpreta que o nosso próximo é um parente da família, é o nosso filho, é o nosso cônjuge, né? A gente pensa que é só assim. Ou então que a gente tem que amar só quem é da nossa religião católica. A gente não tem que amar evangélicos, protestantes, umbandistas, espíritas, não. Esse povo aí a gente não tem que amar, não. A gente só tem que amar os que estão no nosso círculo, que convivem na nossa bolha. Assim é simples, né? Mas Jesus fala: amai sem limites. Sem limites. Saia desse seu círculo que você está, que é muito simples, e vai amar pessoas que você não conhece. O que é amar ao próximo? É um sentimento abstrato? Ah, eu te amo. Não é assim. Amar ao próximo é procurar fazer o bem ao próximo. É procurar fazer coisas boas para a pessoa. E no Evangelho, Jesus fala o seguinte: vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo,
Não enfrenteis quem é malvado. No tempo de Jesus, existia uma lei já muito antiga, que chamava a lei de Talião, onde, se eu ferisse o Tiago, de alguma forma, o Tiago tinha que ferir da mesma forma que eu feria ele. Isso chama lei de Talião. O que é lei de Talião? Vem de retaliação. E Jesus não quer que nós façamos dessa forma. Jesus quer que nós façamos a lei da reconciliação. Essa é a lei que Jesus nos propõe. E aí ele fala, não enfrenteis quem é malvado. E aí ele cita vários exemplos, né? Se deu na sua face direita, oferece à esquerda. O que ele quer nos propor com esses exemplos? Que a gente tenha atitudes de paz diante da violência. Não retribua ao outro com violência, mas retribua as atitudes más com atitudes de paz. A gente não pode ser igual às outras pessoas. Não é que eu vou fazer igual com você, não, eu vou fazer pior. Quem já não ouviu isso? Né? E aí vai alimentando a vingança, a violência. E só vai aumentando, aumentando. É assim que a gente vive hoje. Será que a gente está vivendo dessa forma hoje? Olha quantas divisões estão acontecendo no nosso mundo. Como que a gente não consegue se entender, se compreender? Se você não pensa do meu jeito, você é meu inimigo. E aí Jesus continua. Amarás, vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Como é difícil a gente perdoar as pessoas que nos fazem mal, né? É difícil, né? A gente fala que o caminho do perdão é um só, é reto. Mas aí a gente fica dando voltas. Em vez de pegar essa rua, pega a rua de trás, vira, dá a volta na Lagoa da Pampulha, vai lá no Mineirão, passa tudo para não passar nessa rua. Que a gente gosta de remoer, a gente gosta de guardar rancor. A gente prefere fazer isso do que escolher um caminho reto. E aí a gente vai alimentando esse ódio, essa falta de perdão. E aí a gente vai ficando cheio, né? Quando a gente vê, às vezes a gente nem percebe, mas às vezes a gente acha tudo ruim. A gente começa a enxergar de uma outra forma. A gente está tão inundado de ódio, de rancor, que a gente começa a dar uma opinião. O que você acha dessa roupa aqui? Não gostei, está feia. Aí a gente já não consegue achar sabor na comida. Nossa, a comida está sem sal. E aí a gente começa a fazer críticas negativas, olhar tudo, falar que nada vai dar certo. Isso não vai dar certo, não. Como é que você vai enxergar coisas boas se você está inundado de ódio, de vingança? Se você tem vingança no coração, ódio, você só vai ver coisas ruins. Não é possível. Não tem como enxergar de outra forma. E como é difícil rezar por alguém que fez o mal para a gente. Porque a gente tem orgulho, a gente tem as nossas limitações, né? A gente sempre fala na missa, vamos pedir perdão a Deus pelas nossas limitações, pelo nosso orgulho. Não é isso que a gente fala no ato penitencial? Mas Deus sabe que você é orgulhoso, é arrogante, é vaidoso, é egoísta. Deus sabe disso tudo. Ele te conhece muito bem, mas Ele sabe da sua capacidade de amar. Sabe?
porque Ele se fez um de nós, Ele caminhou conosco, Ele sabe até onde você pode chegar, até onde você vai amar. E Ele fala para a gente amar sem limites. É impossível? Às vezes a gente acha que é impossível, né? Nossa, eu não consigo, não posso ser igual a Deus, eu não sou santo. Quem já não falou isso na vida? Não sou santo, né? Isso é um sinal de santidade, amar as pessoas sem limite. Fazer o bem a um morador de rua, fazer o bem a quem necessita, sem você conhecer a vida dela, né? Tanto que ele fala, se alguém te pedir emprestado, empreste, né? Desenvolver caridade, solidariedade no nosso coração, respeito pelo próximo, amor pelo próximo, independente de quem seja. Olha como que, eu não sei quem estava aqui no bairro sexta-feira à tarde. Estou trabalhando em casa, né? Mas no início da tarde, 2 pessoas foram assassinadas aqui na região. Não sei quem é, não sei onde foi, mas aconteceu. E por horas e horas, as pessoas soltavam foguetes, celebrando a morte de 2 pessoas. Aconteceu aqui, sexta-feira. Estourava foguete aqui, ali. Como que as pessoas celebram a morte das outras pessoas? Antigamente, se matasse alguém na rua, se a gente visse um assassinato na rua, todo mundo se trancava dentro de casa, ninguém saía na rua. Hoje, nem o som do bar, o cara diminui. O corpo está estendido ali, o povo está cantando e está dançando, e a vida continua como se nada tivesse acontecido. Hoje, a nossa realidade é essa. Olha como que a gente, às vezes, mas era vagabundo. Era pessoa. Mereceu porque era vagabundo. Não. A gente não pode pensar assim. Deus, Jesus não quer que a gente pense assim. Cancela o CPF do cidadão. Você já reparou como que a mídia e a sociedade te faz pensar de uma forma? Mas Jesus vem e quer que a gente pense ao contrário. Não seja manipulado pelas pessoas. Que a gente favoreça o amor. É difícil, né? Porque a gente tem vários conceitos de justiça, né? A gente acha que agindo dessa forma eu vou ser justo. Que a justiça de Deus é totalmente diferente do que nós pensamos. Olha só no Evangelho o que Jesus fala. Porque se amais somente aquele que vos amam, que recompensa tereis? E aí ele fala um trecho aqui, deixa eu ver aqui. Porque Jesus fala, o meu Pai faz nascer o sol sobre os maus e os bons. E o meu Pai faz cair a chuva entre os bons e os maus. A gente tem que aprender a perdoar, mesmo que você esteja com a absoluta razão. Eu não vou perdoar não, porque foi ele que fez isso comigo. Eu não tenho que ir lá perdoar ele não. Foi ele que fez, por que eu tenho que ir lá? Jesus estava com absoluta razão de tudo que ele fez por nós. E lá, no último dia, depois de ter sido maltratado, na cruz, debaixo de um sol, sangrando, o que Jesus pede ao Pai dele? O que Jesus fez? Orou por todos nós. O que ele falou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. E aí Jesus fala, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito.
Jesus está pedindo algo impossível para nós? Não é, mas leva tempo, né? Conversão não acontece de um dia para o outro, né? A conversão é constante, todos os dias. Mas, primeiramente, para a gente mudar, para a gente se converter, buscar a conversão, a gente tem que mudar a nossa forma de pensar. Pensar como Jesus pensou, amar como Jesus amou. Não é assim a música do Padre Zezinho? Parece até infantil, né? Mas é uma música muito profunda. Não é isso? Tem um versículo que João escreve na primeira carta dele, no capítulo 4, versículo 20, que ele fala o seguinte, deixa eu achar aqui, né? Se alguém diz, eu amo a Deus, e no entanto odeia o seu irmão, esse tal é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. Que a gente possa buscar a santidade e a perfeição de Deus. Na segunda leitura, para terminar, Paulo fala de dois assuntos. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Os judeus achavam que Deus habitava dentro do templo. E Jesus fala que nós, enquanto comunidades, somos o santuário de Deus. O que Jesus fala em Mateus capítulo 18? Onde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu me farei presente. É na comunidade que Deus se faz presente. Ele se faz presente em cada um de nós, mas é juntos que Deus se faz presente, é que Deus se manifesta. É reunidos em vosso nome, em nome de Deus, que Ele se faz presente. Nós, enquanto comunidade, a gente está sempre buscando construir, né? Construir prédio, igreja, reformar. A gente tem que se preocupar com a casa de Deus, zelar por ela. Mas a gente tem que preocupar, isso nunca deve ser a nossa primeira preocupação. A nossa preocupação maior é cuidar uns dos outros. Porque se Deus habita em você, eu tenho que cuidar de você. Você tem que cuidar de mim. E todos nós cuidamos uns dos outros. É assim. E aí Paulo volta ao assunto que ele está falando há vários domingos, né, na primeira carta de Coríntios, desde o primeiro capítulo. Paulo fala o seguinte: que ninguém ponha a sua glória em homem algum. Que ninguém ponha a sua glória em homem algum. O que Paulo quer falar sobre isso? Que a gente dá muito valor às pessoas. A gente segue mais as pessoas. Se a gente gosta de um determinado cantor, pode gostar, não tem problema nenhum. Mas aí a gente já começa a pensar igual o cantor. Cantor faz determinado exercício, está lá você fazendo o determinado exercício que o cantor faz. Ele gosta de comer determinada comida, você já está lá comendo a mesma comida que o seu artista, o seu cantor, você que gosta. Eu penso desse jeito, aí que você já começa a pensar como o artista pensa. Eu não acredito em Deus. Daqui a pouco você já está começando a mudar a sua forma de enxergar Deus, porque o seu cantor preferido fala que não acredita em Deus, ou que ele defende determinado político.
Aí você vai lá e vota no político só porque o seu cantor preferido falou que é para votar nele. É assim. Aí o político, você é capaz de brigar na rua por causa de um político que você defende. Você está glorificando a quem? Pessoas. Na igreja, entre nós, hoje vai ter uma pregação com fulano de tal, famoso, tem canal de televisão, tem isso, tem aquilo. A igreja lota, enche, vem todo mundo ver esse pregador. Semana que vem um outro pregador, mas desconhecido, ninguém conhece ele, a igreja fica vazia. O pregador famoso veio falar da palavra de Deus. Esse pregador desconhecido também veio falar da palavra de Deus. Quem que você está seguindo? Quem que você está privilegiando? A palavra de Deus ou aquele pregador famoso, conhecido por todos? Quem que você está seguindo? Né? Grupo de oração, tem um grupo de oração, chama uma pessoa famosa, igreja lota. No outro domingo é um irmão normal que vai pregar, ninguém vem. É certo isso? A gente tem que dar preferência para a palavra de Deus. É assim. Porque nós, eu, Célio, Gilberto, todo mundo que está aqui, somos passageiros. A gente passa, mas a palavra de Deus fica. A gente tem que colocar a nossa confiança na palavra de Deus. A nossa confiança está em Deus. Se a gente coloca toda a nossa confiança nas pessoas, a gente vai viver decepcionado. Porque Ele não vai ser capaz de atender todas as nossas expectativas. Somente Deus vai conseguir atender a todas as nossas expectativas. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos